Olá, meu nome é Catarina, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmãos de Assis e hoje nós vamos fazer uma preleção, assim como estamos fazendo já há algum tempo, nessa nova situação em que nos encontramos. Bom, antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, o nosso amigo, aquele que nos protege, nos intui, nos acompanha desde antes do nosso nascimento. Vamos abraçar fortemente esse amigo, pedir a ele proteção, pedir amparo, pedir que nos intui sempre dos melhores pensamentos, dos melhores sentimentos, para que possamos praticar as melhores ações. Esse nosso amigo nos envolve com seu amor, com seu cuidado, e sentindo plenos e serenos, nos conectamos com a espiritualidade que se encontra aqui presente, junto de nós, nesse ambiente de luz. Agradecemos fortemente todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes não agradecemos. Vamos agradecer por termos um lar, por termos uma casa que nos protege do frio, da chuva, dos perigos, onde temos um leito para descansar o nosso corpo depois de um dia cheio de atribulações de trabalho. Temos uma mesa farta, temos o carinho daqueles que vivem conosco. Agradecemos por todas essas bênçãos. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for. Esse trabalho que nos dignifica, que nos eleva, que nos transforma em pessoas melhores. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós nessa existência, para nos levantar quando caímos, para que sejam levantados por nossas mãos, para dividirmos as alegrias e as tristezas. Agradecemos pela nossa família, onde temos o afeto e muitas vezes o desafio. Espíritos que vieram junto de nós para nos ensinar a amar, para nos ensinar a cuidar, para nos ensinar a perdoar. Agradecemos, Senhor, pela fauna, pela flora, pelos nossos animaizinhos, pelas plantas, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, pelo sol que nos aquece. Agradecemos pelos nossos animais, principalmente aqueles que vivem junto de nós em nossa casa e nos transformam em anjos tutelares. Agradecemos, Senhor, pela doutrina que nos ensina a amar, a perdoar, a estudar, a entender, a buscar esclarecimento para as nossas dúvidas existenciais, que nos ensina a fé raciocinada. E essa doutrina tão querida, tão amada por nós, nos aproxima do nosso Pai por meio de seu Filho amado, nosso irmão maior. E assim, serenos, agradecidos, encontramos Maria, nossa mãe, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de luz, e ela nos faz tranquilos, serenos, nos abraça fortemente e esquecemos todos os nossos problemas. Ela nos dá as mãos e juntos caminhamos até seu Filho, Jesus, nosso irmão tão querido, que veio até aqui para nos ensinar o amor, o perdão. Esse nosso irmão tão querido, tão amado, nos leva até seu Pai, nosso Pai. E ele nos conecta ao que há de maior, ao que há de mais grandioso, que é a nossa criação em Deus. Pai, muito obrigado por existir, por nos fazer existir, por estar sempre conosco, mesmo naqueles momentos que nós não percebemos. Mas o Senhor está junto de nós. E essa presença tão grande, tão forte, tão intensa, nos cobre todo o ser
e se irradia para todos os lados, para todos os cantos. E assim buscamos a paz, buscamos a serenidade que tanto almejamos em nossa vida. É essa presença de Deus junto de nós, na qual sentimos esse pulsar. Ele sempre está lá. Ele sempre está do nosso lado, está dentro de nós, em todos os cantos, mas às vezes não percebemos. Então, todas as vezes que nos sentimos conectados, devemos manter essa chama acesa, para que possamos estar sempre junto dele. E para que possamos nos conectar ainda mais, nós encarnados e desencarnados, vamos dizer as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, depois dessa prece em que nos conectamos com a espiritualidade que está aqui na minha casa, está na casa de vocês, eu queria começar o tema de hoje. É um tema que a gente sempre está pensando, porque essa relação de trabalho que nos envolve, muitas vezes, ela pode se tornar um tema bastante discutido. E a doutrina espírita, ela trabalha bastante isso, né? Tanto que no Livro dos Espíritos tem várias questões que falam sobre a lei do trabalho. Então eu queria falar um pouquinho para que a gente possa entender um pouquinho mais o que a doutrina nos ensina. Bom, antes de mais nada, o trabalho dignifica. Seja ele que eu faço para alguém, ou seja, eu sendo empregada de alguém, seja eu tendo uma empresa e gerando empregos, seja eu trabalhando na minha casa, ou seja, o trabalho é algo que nos traz crescimento, nos traz evolução. Às vezes estamos num dos lados, né, como patrão, às vezes estamos no lado de empregados, e essa vida sucessivamente vai nos trazendo experiências diversas, para que possamos aprender a tratar com dignidade nossos funcionários e para que possamos agradecer, dar valor principalmente ao trabalho que nos é dado por alguém. Esta forma de confiança que nos é dada. Então devemos agradecer sempre todas as oportunidades que temos de trabalhar, de servir ao próximo. E nunca pode ser algo que seja desgastante, cansativo, porque o corpo pode se cansar às vezes, mas a mente que produz, que é útil, ela sempre está crescendo, ela sempre está evoluindo. Então, para que a gente possa entender que não é um fardo o trabalho, nós vamos buscar, né, no Livro dos Espíritos, que o trabalho é uma lei natural. É algo que existe, não tem o que mexer, não tem o que mudar. É uma lei imutável. Uma das leis que Deus criou em toda a sua criação, essa criação do mundo. Assim como a Terra gira ao redor do Sol e ela gira em torno de si mesma, é algo que acontece sem que a nossa vontade interfira, querendo ou não, isto acontece. A lei do trabalho e todas as outras, que poderíamos falar assim de inúmeras leis, a lei do trabalho é uma lei que nos propulsiona, que nos impulsiona para algo maior. O que é a lei do trabalho? É a lei do movimento, é a lei da ação, é a lei que nos leva a praticar atos em benefício nosso e dos outros. Para que a gente possa entender, a vida é movimento. Então, o descanso deve ser uma consequência do trabalho. Então, as pessoas que vivem descansando, elas estão optando por aquilo erroneamente. Então, o descanso é algo que é a consequência de um trabalho existente, não uma opção de vida. Então, o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito deve estar sempre trabalhando em algo. Jesus é o nosso governador planetário, nós sabemos disso.
Ele criou, né, com suas mãos, a energia que criou o nosso planeta. Ele nunca parou de trabalhar. Ele continua trabalhando. Então, o governador do nosso planeta, ele continua trabalhando. Então, nós que estamos na busca desta evolução de Jesus, que sabemos que demorará milênios, né? Acredito eu, ou menos ou mais, depende de cada um, nós precisamos trabalhar, precisamos impulsionar o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, para alcançarmos uma evolução maior. André Luiz fala num dos seus livros que o trabalho é uma ficha de serviço que nós trazemos para cá. Nós temos a ficha de serviço da família, nós temos a ficha de serviço da nossa intelectualidade, da nossa evolução, e o trabalho é uma delas. Ou seja, quando criamos, né, juntamente com os mentores, a nossa nova reencarnação, o trabalho é uma das fichas, é uma das ações que nós devemos praticar. Então, que ela possa ser, durante a nossa existência, a melhor possível, sempre produzindo em benefício de nós mesmos e do próximo a que nós cruzamos o nosso caminho. Então, nós seremos cobrados por todas as oportunidades que a gente possa perder nessa existência de trabalhar, de servir. E cada instante de trabalho, ele nos livra de débitos do passado e cria créditos para um futuro. Então, muitas vezes a gente está cansado de trabalho, nossos compromissos, das nossas ocupações. Se a gente se lembrar que todo instante, feito com amor, principalmente, porque isso não pode doer, ele tem que ser visto como uma oportunidade de aumentar esses créditos. Então, se toda vez que a gente estiver trabalhando, nós pensarmos que aquele momento, primeiro, está tirando os nossos débitos do passado e, segundo, aumentando o merecimento para a nossa vida futura, seja aqui nessa existência ou em outra, o trabalho fica muito mais leve, ele fica mais fácil de ser feito, porque vemos um propósito nele. É uma necessidade, então nós temos que produzir. Por isso que nós temos também a análise de que o trabalho ele precisa ser feito, porém, muitas vezes nós dedicamos um tempo excessivo ao trabalho, porque nossos desejos, as nossas aspirações materiais estão cada vez maiores. Então é preciso repensar na nossa existência se nós precisamos de tudo aquilo que nos propomos, se estamos nos dedicando, até muitas vezes, sacrificando o nosso corpo, sem momentos de descanso, sem momentos de estar com a família, em troca de prazeres materiais. Então, essa é uma análise. Existem aqueles que descansam demais e existem aqueles que descansam de menos. O bom é estar no equilíbrio. Então, se eu estou trabalhando tanto, sacrificando minha saúde, sacrificando as pessoas que eu mais amo, para adquirir mais e mais e mais, preciso pensar. E se também estou tendo oportunidades de trabalho, de ajudar o próximo, de produzir um crescimento espiritual em mim, não estou aproveitando essas oportunidades, ou seja, descansando demais, eu preciso repensar também. É importante que cada um faça a sua análise e busque achar o meio termo, para que ele seja digno, para que ele seja honroso, para que ele traga proveito e utilidade para todos nós. Então, nós trabalhamos, muitos de nós, 8 horas por dia, trabalhamos para alguém, ou trabalhamos na nossa empresa, na nossa casa, e nós temos momentos de lazer. Aquela pessoa que sabe aproveitar bem o seu tempo e trazer a lei do trabalho para a sua vida, ela vai aproveitar todos os instantes, inclusive os de descanso, para trabalhar mais. Então, hoje, que estamos aqui assistindo a essa preleção, nós estamos trabalhando. É importante a gente ter essa consciência. Então, hoje, eu, ao gravar essa preleção, estou trabalhando. Você que está assistindo,
está trabalhando, porque estamos trabalhando o intelecto, estamos trabalhando noções importantes para o nosso espírito. Eu, principalmente, que estou falando, então, para mim, é mais importante ainda gravar essas palavras, e para quem está ouvindo, se estiver no seu momento, também é importante que faça uso desse conhecimento. Então, nos momentos em que nós descansamos, lendo um livro, a doutrina espírita é a doutrina do livro, então temos infinitas opções de estudo para todos nós. Então, o verdadeiro espírita, ele está estudando o tempo todo. Isso é trabalhar. Quando vemos um filme que nos traz conforto, que nos traz aprendizado, estamos trabalhando. Quando estamos fazendo um bolo para a nossa família comer, para que estamos limpando a casa, isso é trabalho, isso traz conforto, isso traz afeto, traz carinho, traz cuidado. Quando cuidamos dos nossos pais, quando cuidamos dos nossos filhos, isso é trabalho. Quando eu faço análise íntima de todos os meus pensamentos, das minhas reações, de quem eu perdoo, de quem eu não perdoo, do que me estressa, do que me tira do controle, eu estou trabalhando, porque eu estou exercitando as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas virtudes, analisando cada uma delas e promovendo a minha reforma íntima. Inclusive, a reforma íntima é um dos maiores trabalhos que nós temos, porque nós estamos arrumando a nossa casa enquanto estamos morando nela. É um exercício difícil em que nós podemos buscar o entendimento, podemos buscar a ajuda e desta forma trabalharmos o nosso espírito. Esta aqui é uma das existências que nós temos, já tivemos diversas e teremos muito mais. Cada uma das existências traz uma dificuldade e se nós não conseguimos superar essa dificuldade, ela volta e volta e volta, sempre que for necessário. Então, cada vez que eu supero uma dificuldade minha, que eu busco o entendimento, que eu tomo uma decisão que muitas vezes eu não tomaria, mas que nessa existência, neste momento que eu estou passando, eu julgo ser a mais correta, eu estou trabalhando. E muitas vezes essa decisão é o que estava atrapalhando o meu crescimento, em diversas ocasiões. E talvez nessa eu tenha tomado uma decisão diferente. Era isso que precisava. Então o trabalho não é só aquele trabalho que de carteira assinada, aquele trabalho braçal, muitas vezes intelectual. Muitas vezes são as decisões, as escolhas que nós tomamos nessa existência. Escolhas que vão mudar o rumo da nossa vida. Uma vida de constantes retomadas do erro, da dor, do sofrimento. Então, quando eu supero esse tipo de adversidade, eu estou pulando um degrau, subindo um pouquinho mais. E adquirindo e buscando novos desafios, mas deixando para trás, lá no passado, aqueles que tanto me seguraram a evolução. Isso é trabalho também. Ser útil de uma forma geral. Então, quando eu encontro pessoas na rua, eu pergunto como ela está, dou palavras de compreensão, de encorajamento. Quando eu pergunto para as pessoas se elas precisam de ajuda e me proponho a ajudar, isso é trabalho. Fazer uma oração é trabalho. Então, muitas vezes estamos assim, sem fazer nada, às vezes até um pouco tristes, melancólicos por alguma coisa, aí você fala assim, vou trabalhar. Primeiro, vou me conectar com a espiritualidade. Faço uma oração, me conecto, e aí eu passo a encarar a existência de uma outra maneira. Aquele momento ele se torna mágico, e a minha oração, ela não só atinge a mim. Tudo que jogamos para o universo se multiplica. Então, essa oração agora, para mim, ela se estende até meu vizinho, que se estende até o outro vizinho, toma a cidade toda, toma o país inteiro. Orações somadas fortalecem toda a população. Então, não é só para mim, não é só para minha conexão.
Quando eu jogo palavras positivas, quando eu penso coisas boas, elas se multiplicam e tomam tudo que está ao redor. Isto é trabalho, isto é serviço ao próximo, isto é ser útil. Então, quando eu exercito o meu corpo, quando eu pratico atividades físicas para que ele sempre esteja saudável, livre de doenças que eu mesma posso trazer para mim. Então, quando eu cuido do meu corpo, é também trabalho. Então, a gente pode ir mudando, né, essa nossa visão do que é trabalhar. Então, ao simplesmente eu cuidar do meu corpo, eu também estou produzindo algo útil para a minha existência, pois o meu corpo, ele vai ter uma durabilidade maior, e assim eu vou conseguir trabalhar mais, e eu vou conseguir ajudar mais pessoas, eu vou conseguir ajudar mais a mim mesma na minha própria evolução. Então, não podemos julgar ações dos outros, porque essas pessoas estão trabalhando dentro do seu íntimo. Então, nós vemos pessoas que, por exemplo, não têm um trabalho oficial, mas elas estão trabalhando intimamente, elas estão trabalhando para suas famílias, elas estão trabalhando essa conectividade. Então, podemos trabalhar de diversas maneiras. O Livro dos Espíritos também traz uma análise a respeito da natureza. Os animais trabalham, cada um no seu cantinho, cada um no seu papel, e assim como nós, também promovem o seu autodesenvolvimento. Nós temos pessoas que não podem trabalhar, pessoas que estão acamadas, que têm dificuldades físicas, mentais, e nós trabalhamos por essas pessoas. Isso também está descrito no Livro dos Espíritos, porque pode ser que nessa existência você veio com algum desafio que não fosse o trabalho, mas intelectualmente você pode continuar trabalhando se você tem condições. Existe a possibilidade de ajudarmos o próximo de várias maneiras. Existem vários casos na literatura espírita em que nos deparamos com situações de grandes luminares da nossa doutrina que, por meio das suas palavras, por meio do seu carinho, do seu afeto, conseguiram fazer muito mais do que muitos outros. Então, cada um vai buscar dentro de si mesmo as ferramentas para poder ajudar ao próximo e, por meio do trabalho, fazer com que a sua evolução seja mais duradoura e constante. Bom, existem uma infinidade de coisas que poderiam ser ditas, mas vamos nos ater aqui. O que a gente pode fazer para transformar a nossa vida em uma vida mais útil, mais proveitosa? É aproveitar todas as oportunidades que nós temos de trabalho. Não só o trabalho em que nós saímos de casa para produzir algo para alguém, mas dentro de nós mesmos, com conversas edificantes, com pensamentos positivos, nós já estamos trabalhando. Então, a todo instante temos essas oportunidades. Lembrando que é uma lei natural que nos impulsiona, não podemos fugir. E se fugirmos, seremos cobrados. Então, que possamos, nessa existência, conseguirmos dar um passo a mais, um passo à frente. Sabemos que cada existência é pouquinho de cada vez, é um passinho que é dado. Mas que pode ser numa destas, que pode ser exatamente essa, nós possamos dar um salto, deixar tudo o que nos atrapalhava para trás, deixar todos os nossos defeitos, nossos erros para trás, sermos pessoas novas, o homem novo. Deixar morrer o homem velho e deixar nascer o homem novo, para que possamos estar mais conectados com a espiritualidade. E aí, qualquer problema que nós tenhamos se torna pequeno. Porque a partir do momento em que somos úteis, nosso propósito é maior. E as tristezas não tomam conta de nós. Este é um segredo da vida feliz, é o segredo de quem aproveita todas as lições, que aproveita todos os momentos para fazer bem e assim, dessa forma, estar mais perto do nosso Pai. Para encerrar, eu queria ler, vou até pegar aqui que eu tenho, a oração do trabalho por Bezerra de Menezes.
para que a gente possa gravar em nós essa oração e transformar a nossa vida. Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais a fim de conquistarmos recursos maiores para distribuir o auxílio sempre mais amplo da tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos, e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos para servir em tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho, para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos nós, diante de ti, a fim de que sejamos mais em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite.